Olá, estudantes! Estamos iniciando mais uma semana com o componente curricular Matemática. Sou a professora Joelânia, espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós iremos continuar com o primeiro capítulo do livro de Matemática, falando agora sobre sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal. Nesse sistema são utilizados 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, denominado algarismos. Esse é um sistema posicional, ou seja, a posição dos algarismos no número modifica o seu valor. Então, é interessante que vocês lembrem, são apenas 10 símbolos que são chamados de algarismos. Mas com esses 10 algarismos, a gente vai poder formar qualquer outro número. Por quê? Porque nós estamos em um sistema posicional, onde o número ele vai corresponder a um valor diferente que depende da sua posição. Características. Possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade, que no caso é o 0. A gente viu em aulas anteriores que o sistema de numeração romano e o egípcio, eles não tinham um símbolo para representar essa quantidade. Mas no sistema de numeração decimal existe um número, que no caso é o 0, que indica a ausência de quantidade. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. 10 unidades. Então, um grupo de 10 unidades equivale a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar e assim por diante. Aqui nós temos a imagem de um ábaco. Ele é bastante utilizado no sistema de numeração decimal. Aqui nós temos as unidades, unidade, dezenas, centenas e unidade de milhar. A gente vai ver detalhadamente no decorrer da nossa aula essas ordens, cada ordem e cada classe, que vai depender da quantidade de algarismos que compõem o número. Aqui nós temos um exemplo, o número 2043. Observem que nós temos o quê? O algarismo 3, ele corresponde a 3 unidades. O 4, ele está na posição que corresponde a 40 unidades, que equivale a 4 dezenas. O 0 ele está ocupando a ordem das centenas, no caso, só que no caso a gente tem a ausência, já que o 0 é a ausência de unidades. O 2, ele está ocupando a ordem das unidades de milhar. Neste caso, ele equivale a 2.000 unidades. Então, no sistema de numeração decimal, vocês vão lembrar que cada algarismo que compõe o número, ele vai variar dependendo da sua posição. O seu valor vai depender sempre da sua posição. Exemplo. Determina a quantidade de unidades, dezenas e centenas, e assim por diante do número seguinte. Nós temos o número 1.327. Fazendo a decomposição do número, como mostra aqui abaixo, nós temos o número 1.000, está aqui feita a decomposição, mais 300, mais 20, mais 7. Que no caso a gente tem o número 1.327. Temos, então, uma unidade de milhar. Unidade de milhar, então, a gente vai pegar o algarismo que corresponde a esta ordem e multiplicar por 1.000, já que estamos falando das unidades de milhar. O algarismo 3, ele está ocupando a ordem das centenas. Centenas, então, eu pego o algarismo e multiplico por 100, já que uma centena equivale a 100. 3 vezes 100, então, a gente tem o quê? 300 unidades. Duas dezenas, o algarismo 2, ele está ocupando a ordem das dezenas, então a gente tem 2 dezenas. Cada dezena vale o quê? 10 unidades, portanto, 2 vezes 10, a gente vai ter 20 unidades.
E o algarismo 7, que no caso é o último algarismo, a gente tem a ordem das unidades simples, então ele equivale apenas a 7 unidades. Ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, e a cada 3 ordens temos uma classe. Essa informação aqui ela é importante. Na hora da gente enumerar as ordens, a gente sempre vai começar a enumerar da direita para a esquerda. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim sucessivamente. Lembrando que a gente sempre vai começar da direita para a esquerda. A cada 3 ordens, como mostra aqui, nós temos esses 3 primeiros algarismos que vão ocupar essas 3 primeiras ordens, eles vão fazer parte da classe das unidades simples. Mais 3, quando a gente agrupa mais 3 algarismos, vai fazer parte da classe dos milhares, que no caso é a segunda classe. Depois nós temos a classe dos milhões, terceira classe, e a quarta classe nós temos a quarta classe dos bilhões. Se tivesse mais algarismos, a gente iria continuar enumerando as ordens e a gente ia ter mais uma classe. A classe das unidades simples, a gente tem unidade, dezenas e centenas. Dos milhares, a gente também lê unidade, dezenas e centenas, só que agora são da classe dos milhares. Unidades, dezenas e centenas de milhão, porque agora eles estão ocupando a terceira classe, que é a classe dos milhões. E aqui nós temos unidades, dezenas e centenas, só que de bilhão, porque está na quarta classe, que é a classe dos bilhões. Números no quadro de ordens. Então, olha só, nós temos aqui o número 207.596. Esse número é formado por 6 algarismos. Então, na hora de colocar no quadro de ordens, vocês vão lembrar que a gente vai começar sempre a enumerar da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem, já que o número é formado por 6 algarismos. A ordem das unidades simples é quem? O 6. A ordem das dezenas, o 9. Ordem das centenas, o 5. Esses 3 algarismos ocuparam a classe das unidades simples. O 7 faz parte das unidades de milhar. O 0, que ocupa a quinta ordem, as dezenas de milhar. E o 2 ocupa a ordem das centenas de milhar. Nesse caso, nós temos o quê? Nós temos 2 classes. Até a terceira ordem faz parte da classe das unidades simples. E a partir da quarta até as 6, já que nós temos um outro grupo com 3 algarismos, então nós temos agora uma outra classe, que é a classe dos milhares, a segunda classe. Leitura e escrita de um número no sistema decimal. Para ler um número, primeiro separamos o número em classes, que são blocos de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, começando sempre da direita para a esquerda. Segundo, lemos da esquerda para a direita o número formado em cada classe, seguido do nome da classe. Então, vejam bem, aqui na frente. Então, como mostra o exemplo aqui, nós temos uma tabela onde a gente tem o quê? 4 classes. A classe das unidades simples, dos milhares, dos milhões e dos bilhões. Temos aqui abaixo 4 números. Então, a gente vai fazer a leitura desses números. 358, apenas. Por quê? Porque ele está apenas na ordem das unidades simples. Aqui nós temos o quê? 71.049. Aqui, esse 71, ele está ocupando a classe dos milhares. Então, quando a gente faz a leitura dessa classe, nós colocamos a palavra 1000. 71.049. O próximo número, nós temos o quê? 2.058.307. O 2, como vocês podem ver, ele está na classe dos milhões. Então, a gente faz a leitura do número
e coloca, do algarismo, e coloca a palavra referente à sua classe. Então, 2.058.307. Nesse último número, nós temos aqui, ó, 86, que está na classe dos bilhões. Então, eu leio 86 bilhões. Vocês observam que a classe dos milhões, ela é formada apenas por zero. Se toda a classe é formada por zero, então a gente não faz a leitura dessa classe. Vamos para a classe seguinte, que é a classe dos milhares. 530.008. Então, olha só, vejam bem, 86 bilhões, 530.008. Vocês observam que após a leitura de cada classe, a gente coloca o nome referente à classe a qual ele está ocupando, ele pertence. Aqui nós temos um número também que a gente vai fazer a leitura. Olha só. Esse número aqui ele é formado por 8 algarismos e ele já está dividido por classes, que é um agrupamento de 3 em 3. Então, a gente vai fazendo a leitura e colocando o nome referente à sua classe. 80.103.920. O número seguinte, nós temos o quê? 752.401. E o último número, que a gente tem 4 algarismos, então nós temos o quê? 2 classes. 8.000, já que a última classe, que é a classe das unidades simples, é formada por zero. Então, a gente faz a leitura apenas da unidade de milhar, 8.000. Neste slide aqui, está mostrando a nossa composição. O número está formado por número, como vocês estão vendo, e por as suas classes e as suas unidades a qual pertence, né? Ó, nós temos 4 unidades de milhão, então a gente vai lá e coloca 4 unidades de milhão, 2 centenas de milhar, 9 unidades de milhar. Percebam que de centena foi para unidade. Então, nesse meio está faltando a ordem de quê? Das dezenas de milhar, por isso que aqui tem um zero. Mais 5 centenas. O 5 ocupando a ordem das centenas, não temos dezenas e nem unidades simples, portanto, completamos com zero essas duas ordens. Aqui está o nosso número, 4.209.500. Um número pode ser representado de várias maneiras. Veja o exemplo, o número 4.503.279. Eu posso representá-lo apenas com algarismo, como está aqui, ó, 4.503.279. Posso representá-lo apenas com palavras, como está aqui, ó, 4.503.279. Também posso representá-lo com algarismos e palavras, ó, 4, que está em forma de algarismo, e milhões em palavras, ó, 4.503.279, por meio de decomposição. Na decomposição, a gente escreve o número conforme o seu valor posicional. Portanto, ó, 4 milhões mais 500 mil mais 3 mil mais 200 mais 70 mais 9. Então, lembre que quando a gente vai representar um número por meio da decomposição, a gente sempre vai colocar o algarismo com o seu valor posicional, referente ao seu valor posicional. Aqui nós temos só um pequeno exercício, só para a gente relembrar. Considere o número 643.058 e responda. Qual o nome da classe que pertence o algarismo 4? Então, olha só, estamos falando de classe. Classe é quando eu faço agrupamentos de 3 em 3. Neste caso aqui, o 4, ele está, ó, na segunda classe, que é a classe dos milhares. Portanto, o 4, ele ocupa a classe dos milhares, que é a segunda classe. Qual
algarismo ocupa a ordem das dezenas? O 8 é a unidade, então a dezena quem ocupa é o número 5. Então, o algarismo 5 ocupa a ordem das dezenas. Quantas unidades vale o algarismo 3? Quando a gente está falando de unidade, então é o seu valor posicional. O 3 ele está valendo aqui 3.000. Portanto, ele vale 3.000 unidades. Então, assim a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.